galera, tudo bem? Bem, eu me chamo Patrick, sou professor de Química. Nessa nossa aula vamos abordar o tema matéria e energia. Dentro desse tema falaremos da alotropia, conceitos e propriedades. Agora vamos conceituar essa tal alotropia. Bem, alotropia, tá? É a capacidade que um dado elemento químico tem a capacidade de formar substâncias simples diferentes. Bem, gente, olha só, vamos falar aqui um pouquinho de substâncias. Na verdade, eu vou fazer uma pincelada com vocês de substâncias puras. As substâncias puras, elas são um aglomerado de átomos, tá? E esse aglomerado de átomos vão estar unidos entre si, formando uma molécula. Beleza? E um conjunto de moléculas com as mesmas características químicas, eu formo uma substância pura. É importante também destacar para os senhores que as substâncias puras, elas apresentam propriedades bem definidas e composição química constante. Essas tais substâncias, elas podem ser classificadas em substâncias simples ou substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas formadas, tá, por átomos de mesmo elemento químico. Já as substâncias compostas são formadas por átomos de diversos elementos químicos. Pô, Patrick, me lembra aí o que é elemento químico? Um elemento químico é um conjunto, tá, de átomos com as mesmas características, com as mesmas propriedades químicas. Valeu? Bem, então, essa tal alotropia, tá, esse termo estranho, diz pra gente que é a capacidade que um elemento químico tem de formar substâncias simples diferentes. Galera, pô, se você pegar a famosíssima tabela periódica, tá, que ali nós temos os elementos químicos, nós agrupamos os elementos químicos de acordo com algumas características, você vai ver que tem mais de 100 elementos facilmente. Pô, será que são todos os elementos químicos existentes no nosso planeta Terra que vai ter essa capacidade? Pô, gente, pior que não. De todos eles, somente 4. Quais são? Carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Então, ó, de todos os elementos químicos existentes nesse mundão, somente 4 deles têm a capacidade de formar substâncias simples diferentes, na qual a gente vai cair nesse tal fenômeno da alotropia. Relembrando, carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Para você não esquecer, tá? Ó, pensou em alotropia, tu vai falar do COSP. Patrick, que nojo. É, cara, é o COSP. Carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Bem, vou mostrar aqui para vocês as formas alotrópicas de cada um desses elementos. Bem, as formas alotrópicas do carbono. Grafita, aquilo que está no seu lápis, na sua lapiseira. Diamante, aquilo que é difícil de ser encontrado na natureza e é caro. E o fulerano, que tem um formato de quê? De uma bola de futebol. Observem, tá? Que esses compostos, esses alótropos do carbono, são formados somente por átomos de carbono ligados entre si. Show? E o que difere de uma estrutura para outra? O arranjo desses átomos no espaço. Bem, alótropos do oxigênio. O oxigênio forma 2 substâncias simples diferentes, que é o O2 e o O3. Vou falar um pouquinho do O2 para você. O O2, tá, é o gás oxigênio, que é essencial à nossa respiração. Só para você ter ideia, o ar atmosférico ele é composto basicamente por nitrogênio, oxigênio e outros gases. Bem, de nitrogênio no gás atmosférico, no ar atmosférico, perdão, eu tenho cerca de 78% de gás oxigênio, eu tenho cerca de 21%. E o restante de 1%
para chegar a 100, são os mais diversos gases. Beleza? Sim, então, ó, alótropos do oxigênio. Você tem o O2, essencial para a nossa respiração. E o O3 é o ozônio, tá? É aquele que fica lá na camada de ozônio, filtrando os raios ultravioleta. Bem, alótropos do enxofre. Nós temos duas formas alotrópicas do enxofre. O enxofre alfa, chamado de rômbico, e o enxofre beta, chamado de monoclínico. Qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles está no arranjo dos átomos, no arranjo cristalino. E nós temos os alótropos do fósforo, que é o fósforo branco e o fósforo vermelho. Bem, o fósforo branco, só por questão de curiosidade, ele não é tão visto no nosso dia a dia. Já o fósforo vermelho, ele é visto. Pega aquela caixinha de fósforo, aonde você risca? Foi? Aonde você risca aquilo ali é o quê? Meio avermelhado. É por conta do fósforo vermelho. Bem, queridos, para a gente finalizar, um resuminho para você não esquecer absolutamente nada. Falamos de alotropia basicamente nesta aula. Alotropia, tá, é a capacidade que um determinado elemento químico tem de formar substâncias simples diferentes. É todo e qualquer elemento químico que tem essa capacidade? Não. Somente 4. Carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Para você não esquecer, falou em alotropia, lembra em COSP. Carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Bem, galera, muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau, um beijo no seu coração. Observação, tira uma fotinha aí do quadro para tu não perder essa aula. Beijo.